Olha só, ó, eu decidi criar um quadro. Esse quadro se chama Quem Tem Ouvidos Ouça. Então, se você gosta de ouvir as coisas que eu falo, embora algumas tenham sentido, todas têm sentido, mas são conselhos que eu acredito que podem agregar na sua vida. Fica comigo e vê esse vídeo inteiro, porque vai valer a pena, tá? Então, roda a vinheta que eu fiz. Ficou top essa vinheta, ficou top. Muito bem. Hoje nós vivemos uma vida onde o pecado uma vez abundou, certo? Então nós sabemos que qualquer coisa que nós fazemos de errado, nós vamos julgar e nós vamos nos apedrejar por isso. Até porque a nossa mente é uma mente que, além de ser muito autocrítica, é uma mente que vai nos levar sempre a lugares de auto julgamento e que no fim não vai ser bom, porque a nossa justiça é ruim. A justiça de Deus é perfeita. Então, beleza, a justiça de Deus é perfeita e nós temos um Deus que é imaculado e que nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho por nós. Então, venhamos e convenhamos que Cristo Jesus já nos ama. E isso não é mistério para ninguém. Então, naqueles momentos que nós estamos pegando, nos pensando quanto nós somos ruins, o quanto o mundo é ruim, o quanto tem que ser isso, o quanto tem que ser aquilo, Deus, ele já esquadrinhou o plano de salvação para que eu e você sejamos salvos. Então, em 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10, permitam-me ler, vai dizer que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de injustiça, de toda injustiça. E se dissermos que nós não temos pecado, diz aqui em 1 João, versículo 10, nós fazemos Deus mentiroso e a partir disso, a verdade, a palavra dele não habita em nós. Então beleza, a gente reteve isso. E agora o que a gente faz com isso? Você acabou de ler comigo um versículo que explica sobre nós termos um juiz que é justo, que é Jesus Cristo. Então, cara, saiba que agora não tem por que você se preocupar com a sua justiça em questão do que você fala sobre si mesmo, o que as pessoas pensam de si mesmo, de você mesmo, o que a sua mente se julga. Cara, não se preocupe com isso, porque antes disso, na fundação do mundo, Deus nos amou e deu o seu próprio Filho por nós, sendo que isso representa a redenção para com Deus. Então agora todas as nossas preocupações, elas se tornam vãs diante da gloriosa face de Deus. Para todos nós que vivemos uma vida que muitas vezes nós erramos e nós encontramos ali uma fagulha de ódio dentro de nós mesmos para poder nos julgar, nós temos que saber que isso não é coerente com a palavra de Deus, porque nós devemos não nos achegar-nos a nós mesmos e reclinar-nos no nosso próprio entendimento. Mas o que diz a palavra, que o princípio do temor o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sendo que então eu não posso mais reclinar em mim mesmo, porque eu não vou estar sendo sábio, eu vou estar sendo totalmente ignorante e egocentrista. Mas eu devo olhar para Cristo e dizer o que o meu pai pensa dessa situação. O meu pai realmente se agrada da situação? Se o meu pai se agrada da situação, então bendito seja o meu nome. Se meu pai repudia essa situação, então, Senhor, perdoe-me e deixe-me se achegar ao teu trono, para que dessa maneira tenhamos livre comunhão. Na cruz, Jesus ele vê os dois ladrões e um maldiz o Senhor, dizendo, se você é Deus, nos tira daqui, levante e nos tire-nos daqui. Só que o outro, ele cai em si mesmo e ele diz assim, mas você tá louco? Se ele é Deus, então, Senhor, deixe-me entrar no reino dos céus. E aí Jesus responde para ele, dizendo, filho, hoje você estará comigo no reino de Deus. Então sabemos que quem é são é quem se rende ao Pai, não quem julga a situação e fala a partir dela, certo? Agora nós temos aí Jesus Cristo e nós aqui, que somos filhos e somos amados e somos totalmente ganhos para Cristo Jesus, uma vez nos julgando, às vezes, e trazendo em nossa mente que nós não somos salvos ou que as coisas não vão acontecer para nós. Mas isso é mentira do diabo. E isso prediz algo que já está escrito na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Diz que o leão, ele brama do nosso lado, querendo nos tragar. E quem é o leão? O inimigo. Então, se você tem pensamentos que dizem que você não vale a pena, que dizem que tudo que você faz é incoerente, mas se você tem essa voz que ainda fica te apedrejando, cara, saiba que isso aí não é de Deus e que isso pode te levar a ruínas se você levar isso em consideração. Agora, na palavra diz que nós devemos levar os pensamentos cativos a Cristo. Sendo assim, se o seu pensamento de auto-julgamento vem, pensamentos de confusão, pensamentos de ansiedade, leve-o cativo a Cristo
e diga em voz alta: eu fui redimido pela graça de Deus. E não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ok? E aí você está seguindo 1 João. 1 João diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é justo para nos entregar e nos livrar de toda a injustiça, nos entregar ao Pai. Então, na aplicabilidade, nós devemos nos render ao Pai. É mais fácil se render do que ficar tentando procurar autojustiça, olhando a si mesmo, dizendo: ó Pai, olha como eu sou ruim, ó Pai, olha como eu sou triste, olha como eu sou desgraçado e infeliz. Porque a verdade é que você não é essas coisas. A verdade é que Deus te amou e agora, pela herança de Cristo Jesus, Deus te fez justo diante dele. Então, ao invés de maldizer o teu nome, diga bem do teu nome, não porque você é bom, mas porque Cristo te amou, te justificou e te purificou por isso. Amém? Da mesma maneira que isso serve para você, serve para mim também. E muitas vezes da minha vida, eu pensei e olhei para mim mesmo, dizendo: Gabriel, talvez você não seja o que realmente Jesus falou que você é. Porque se eu digo isso, eu não estou sendo justo comigo. Porque se a palavra é verdade, eu estou me abstendo da verdade para que eu mesmo possa ver a minha vida do jeito em que eu acho certo. Só que a vida do jeito em que eu acho certo não é a vida real. Porque a vida do jeito que eu acho certo, ela parte de mim. Se o pecado habitou em mim, então não é bom eu olhar para mim mesmo. É bom que eu olhe para a verdade, para a vida e para o caminho, que é Jesus Cristo. Se Cristo disse para nós que quando ele fosse ao Pai, nós fôssemos, Deus também seria o nosso Deus, certo? Na palavra do Senhor. Se você não conhece essa passagem, tem uma palavra que Jesus ele olha, ele fala assim: quando eu tenho que ir para o Pai, para que o Pai se torne para que também se torne seu Pai e torne seu Deus. Jesus, ele já fez a propiciação. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós não temos direito de nos julgar como verdade absoluta, mas Deus já trouxe a vitória por meio de Cristo, sendo nós agora filhos livres para vivermos a vontade de Deus de acordo com a palavra do Senhor e não com as nossas presunções ou achismos. Seu julgamento ele não é digno de atenção, se não for baseado na palavra de Deus, mas sim ele é digno de ser descartado, cara. Porque Deus é a única verdade. E se Deus é a única verdade, ele nos diz na palavra dele que nós somos justificados por Cristo. Nós podemos viver de maneira em que nós não nos preocupamos, mas nós nos alegramos pelo que já foi resolvido e agora nós vivemos diante da graça de Deus. Essa palavra, ela é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de 2 gumes, que discerne a sua alma e os seus pensamentos e sabe o que é justo. Deus julga com a reta justiça. Não é mesmo? Então sejamos confiantes no Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Obrigado por estar comigo, obrigado por ouvir o que eu tenho para dizer, da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te envio um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Yeah, let's go!